Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, meus amados e amadas em Cristo. Hoje nós temos 3 tópicos a falar da palavra do Senhor. Como você está? O que você está fazendo? O que você deve fazer? Quais são essas situações, pastor? Vamos ver como estava o salmista. Salmos 55, versículo 1 ao versículo 7. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. Versículo 4. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Versículo 7. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Glória a Deus, meus amados. Olha a situação em que se encontrava o salmista. Olha o desejo dele. Ele queria ter asas como de pombas e ainda mais, iria fugir para longe e pernoitaria no deserto. Lembro muito bem que algumas pessoas me dizem: pastor, eu não aguento mais. Não suporto mais essa vida da maneira que eu estou vivendo. É um martírio. Não suporta mais, pastor. Essa pessoa está na mesma situação que o salmista. Você já imaginou que a pessoa desejar pernoitar no deserto? Essa é a situação de muitos, de muitas. Amém, queridos? Ele diz: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Aí eu pergunto a você: há descanso fora do Senhor? Eis que fugiria para longe. Você foge para longe do Senhor? Você vai encontrar descanso longe dele? Você que está passando um aperto, uma dificuldade, está no deserto, está no vale. Como você está? O que você está fazendo? Este é o segundo tópico. 2 Reis, capítulo 13, versículos do 14 ao 19. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu, o profeta, lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Glória a Deus. Se você puder, repita: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os meus adversários. Glória a Deus. Porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Que ensinamento é passado nessa mensagem? Lição de perseverança. Porque se o rei de Israel não tivesse parado na 3ª vez, olha o que ele disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Muitas vezes, meus amados, nós fazemos um propósito com Deus. Eu não estou falando de propósito financeiro. Eu estou falando de um propósito de jejum, um propósito de oração.
e muitos param pelo meio do caminho. Não perseveram. Amém? Viu que ele poderia, então, 5 ou 6 vezes ganhar dos exércitos sírios. Ele poderia sim, mas como ele feriu somente 3 vezes, o profeta disse: porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Glória a Deus. Persevere no seu propósito para com Deus. Glória a Deus. Terceiro tópico. O que você deve fazer? Hebreus 10, 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Glória a Deus. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, meus amados? Essa é uma grande lição. Nós temos que perseverar, nós temos que continuar a nossa caminhada. Uma vez já me disseram, há muitos anos atrás disseram, Deus tem um propósito em tua vida. E eu busquei esse propósito. Não sabia que era pregar a palavra do Senhor. Não sabia. Mas ele me encheu com o Espírito Santo. E a partir daí eu entendi o propósito de Deus na minha vida, que é de abençoar pessoas através do Evangelho. Glória a Deus. Aprendemos então que temos que perseverar no dia da alegria, no dia da angústia. Nós temos que perseverar, mesmo quando a figueira não florescer. Nós temos que perseverar quando a fornalha estiver aquecida 7 vezes. Perseverar quando o mar não se abrir. Perseverar se estamos na barriga do peixe. Perseverar quando o barco estiver em meio à tempestade. Perseverar em adoração e orações de súplica. Perseverar em louvores e cânticos. Perseverar no amor de Deus. Precisamos perseverar, meus amados. De modo que quando tivermos feito a vontade de Deus, receberemos o que Ele prometeu. Glória a Deus. E quando Ele promete, Ele cumpre. Nós adoramos e cremos num Deus fiel. Se há uma promessa de Deus na tua vida, não pare pelo meio do caminho. Persevere. Se o pastor da tua igreja fez um propósito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Participe, mas não pare no meio do caminho. Não faça de maneira nenhuma com que Deus perceba que você está esmorecendo a fé. Amém? Você não deve esmorecer. A esperança, glória a Deus, tem que estar no teu coração. Fazendo assim, Ele com certeza, Ele vai te entregar a bênção que foi prometida a você. Persevere em oração de súplica. Persevere em louvores e cânticos. Persevere no amor de Deus. Fazendo assim, com certeza, as bênçãos de Deus vão te seguir. Amém? Glória a Deus. Se você foi ajudado por esta palavra, assim como eu fui, compartilhe, inscreva-se neste canal, distribua, compartilhe entre seus grupos. Fazendo assim, você está cada vez mais participando da obra do Senhor. Amém? Forte abraço, um beijo no coração.